Vamos à correção agora da atividade realizada em sala na última quinta-feira. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende, tá? Vocês têm que ter claramente isso. Gregório de Matos, ele tanto escreveu a poesia lírico-amorosa, tá? Também de caráter religioso e amoroso, que é o lírico, e também a poesia satírica, tá? A gente vai ter que lembrar que primeiro ele era um jovem apaixonado, então ele escreveu essa poesia lírico-amorosa, tá? Depois, com o passar do tempo, ele foi ficando mais maduro, desiludido da vida, vendo as injustiças, principalmente as injustiças sociais e tudo que acontecia, a poesia dele passou a ter um tom satírico, irônico. E ao fim da vida ele se volta para Deus e para a religião. Então, a poesia barroca de Gregório de Matos, que foi seu maior poeta, ela engloba o lírico amoroso, o religioso e o satírico, tá? Na questão 2, sobre o cultismo e o conceptismo, os dois aspectos construtivos do barroco, assinale a única alternativa incorreta. Vamos analisar aqui. Letra A. O cultismo opera através de analogias sensoriais, sim, porque ele se utiliza muito de figuras de linguagem, valorizando a identificação dos seres por metáforas, se utiliza muito, sim, de metáforas, antíteses, paradoxos, então tá correto. O conceptismo, já o conceito, valoriza a atitude intelectual, a argumentação, então essa aqui é verdadeira, não marca porque eu quero a alternativa que é incorreta, de acordo com o barroco. Né, o cultismo e o conceptismo. B. O cultismo e conceptismo são partes construtivas, são usados para construir o barroco e que não se excluem. No mesmo texto pode ter cultismo e conceptismo, um predominantemente, mas não vai ser somente cultista ou conceptista, então um não exclui o outro. É possível localizar no mesmo autor e até no mesmo texto os dois elementos? Verdade. Letra C. O cultismo é perceptível no rebuscamento da linguagem? Sim, essa grande utilização de figuras de linguagem traz esse rebuscamento, essa complicação na escrita? Sim. Pelo abuso no emprego de figuras semânticas, sintáticas e sonoras, que são as figuras de linguagem. O conceptismo valoriza a atitude intelectual, que é o conceito, a razão, o que se concretiza no discurso pelo emprego de sofismas, silogismos e paradoxos. Verdade também. Agora vamos à letra D. O cultismo na Espanha, Portugal e Brasil é também conhecido como gongorismo, e seu mais ardente defensor entre nós foi o padre Antônio Vieira, que no Sermão da 60ª propõe a primazia da palavra sobre a ideia? Não. O padre Antônio Vieira já defendia a ideia em primeiro lugar, né? A palavra tinha que ser o mais simples possível. Por isso ele não defendeu o cultismo. Para ele, os sermões deveriam ser claros. De nada adiantava os sermões tão dificultosos, tão complicados, que as pessoas não entendessem, né? Então, tem a primazia da palavra, mas não no cultismo, porque ela é muito rebuscada e muito complicado. Então, a falsa aqui é a alternativa D. Aí vem a letra E. Os métodos cultistas mais seguidos por nossos poetas foram os de Gôngora e Marinho. Tanto que o cultismo foi conhecido como gongorismo, né? E o conceptismo, conceito de Quevedo, por isso que o conceptismo também pode ser chamado de quevedismo, foi o que de maior influência deixou em Gregório de Matos Guerra. Então ele tanto se utilizou, o Gregório de Matos se utilizou do cultismo de Gôngora quanto do conceptismo de Quevedo. Então essa aqui também é verdadeira. Na questão 3 da atividade de sala, lê o trecho a seguir. Que és terra, homem, e enterrar de tornar-te. Te lembra hoje Deus por sua igreja. De pó te fez espelho, em que se veja a vil matéria de que quis formar-te. Tá? Então aqui dá pra gente perceber o que? É um texto barroco, certo? É um texto barroco, é um poema, e ele sugere, né? O que ele sugere? Aquilo que sempre o barroco vai bater na mesma tecla, principalmente nos seus poemas. A gente tem que lembrar que o homem barroco ele é um ser angustiado, né? Ele vive entre a religiosidade, né? Ele vive
entre dois parâmetros contraditórios. Ele vive angustiado entre a religiosidade e o paganismo, entre o espírito e a matéria, né? Entre o perdão e o pecado. Então as obras refletem esse tal dualismo, né? Esses dois posicionamentos contrários. Então, conforme sugere o trecho acima, o poeta barroco não raramente expressa o quê? O medo de ser infeliz. Ele é um homem angustiado, né? Uma imensa angústia em face da vida e que não consegue dar sentido. A desilusão diante da falência de valores terrenos e divinos, né? Então, esse aqui é o que não raramente ele expressa, tá? Ele expressa e muito isso aqui. Então, letra A. Na questão 4, quer o nome de dois autores barrocos do Brasil. Quem marcou a alternativa B? Manuel Barros de Oliveira e Gregório de Matos Guerra. Está certo. Acertou quem marcou a letra B. A questão 5 da atividade sala. O bifrontismo. O que é o bifrontismo? É a dualidade, que a gente falou agorinha. Dualidade. O bem versus o mal, né? A perdição versus salvação, céu e terra, né? Vida religiosa e paganismo. Então, esse bifrontismo, essa dualidade do homem, santo e pecador, o impulso pessoal prevalecendo sobre as normas ditadas por modelos, o culto do contraste, a riqueza de pormenores são traços constantes de que poesia, gente? Obviamente da poesia barroca, que é o que nós estamos estudando. Então, acertou quem marcou a letra D. No 6 nós temos, né, um trecho do poeta Gregório de Matos Guerra. Aí vem, que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? A honra. Falta mais do que se lhe ponha? Vergonha. O demo há de viver se exponha, pois mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Lembremos que ele vivia na Bahia, né? E ele criticava a realidade social vigente e existente na Bahia, né? Quer dizer, ele enxergava os erros de toda a sociedade e escrevia poemas satíricos, né? Criticando toda essa sociedade. Nesse caso aqui ele está criticando a própria cidade da Bahia, que é Salvador, né? Que falta na cidade? Verdade. E que mais? Então, tudo que tem na Bahia, né? Falta verdade, falta a honra e falta vergonha, né? Nessa cidade, olha, falta verdade, honra e vergonha. Vamos à questão. Pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos o quê? O caráter do jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica. Ele está criticando a cidade da Bahia, Salvador, em tom de sátira do perfil moral dessa cidade da Bahia, que é Salvador. Portanto, acertou quem marcou a alternativa A.